Oi, místicos e místicas desse canal, tudo bem com vocês? Esse vídeo, ele vai valer muito mais a pena do que o primeiro que eu gravei, porque deixa eu contar para vocês. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês, eu vou contar um pouco da minha trajetória e também vou contar para vocês como que eu vim parar nesse paraíso aqui, que era meu sonho morar aqui. Eu gravei um vídeo para vocês incrível, mas eu não vi que o meu microfone não estava gravando e eu perdi 40 minutos desse vídeo. Mas eu confio no fluxo do universo e eu confio que tudo tem um porquê. Porque eu tinha que gravar para vocês de uma maneira que ia ficar assim, ó, 100%. Então, cá estou novamente e, primeiramente, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão chegando nesse vídeo. Se esse vídeo chegou para você, é porque provavelmente você está se conectando com o fluxo do universo, você está buscando se conectar com a tua essência, com o teu caminho e com aquilo que ressoa no teu coração. Eu até anotei tudo que eu vou falar aqui para vocês, gente, porque eu não sou obrigada e a gente anota mesmo, né? Então tenham paciência comigo, porque tem muita coisa aqui para eu falar. E também tem um vento maravilhoso aqui na beira da praia. Então pode ser que vocês vejam minhas folhas voando e tudo mais. Mas vamos lá. Gente, é engraçado a vida, né? Eu sinto que quando eu estou passando algo para alguém, esse vídeo ele vai auxiliar muitas pessoas, porque eu quero ensinar para vocês e passar para vocês como que eu conquistei o meu sonho de morar aqui em Florianópolis, né? E eu sinto que quando eu vou ensinar algo, passar algo, sempre tem um desafio, justamente porque o que eu vou falar, o que eu vou trazer, o que eu vou gerar aqui para vocês é algo que vai transformar ou que vai trazer um insight poderoso, assim como eu assisto várias outras pessoas que trazem insights para mim. Então, né, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha trajetória e trazer para vocês uma certa inspiração, né, para que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que muitas vezes a gente tem um sonho que parece fora da realidade, né? Justamente porque em muitos momentos nós estamos seguindo o ritmo de outras pessoas ou até mesmo seguindo um ritmo que não faz parte da nossa alma, né? A gente muitas vezes se pega em determinadas situações onde a gente segue um padrão que o nosso coletivo colocou para nós, ou que as nossas crenças estão conversando, né, com esse ritmo, com esse padrão. E o que eu quero trazer aqui para vocês é confiar no fluxo do universo, confiar para onde a tua alma te leva. Gente, se eu fosse escutar as pessoas que estavam na minha volta, isso é uma coisa que eu repito e vou falar sempre. Eu não trabalharia com o que eu trabalho, eu não auxiliaria várias pessoas diariamente, eu não estaria morando em Florianópolis, que sempre foi o meu sonho morar. Então a gente precisa olhar, observar as relações que estão à nossa volta, e eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Se essas relações elas expandem ou se elas conversam com os nossos medos e as nossas crenças. E tá tudo bem, às vezes as pessoas elas querem ficar naquele nível de consciência que elas estão, mas a gente precisa compreender que a disciplina e o foco, o crescimento e as escolhas tem que vir individualmente, tem que vir de nós, entende? Então, às vezes a gente vai precisar escolher cortar algumas relações porque elas conversam com as nossas crenças, porque elas afirmam o nosso lado negativo e porque muitas vezes a gente quer manter algumas relações e a gente acaba descendo o nosso padrão vibratório. Então, que tipo de relação que você está? Primeiramente, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, quais são as relações que você está nutrindo no teu campo vibratório, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá, né, meus amores? A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, eu anotei aqui, falar do vídeo perdido, porque eu anotei tudo isso aqui para falar ontem para vocês, falei, mas perdi o vídeo, né? Mas nada é por acaso. Então, em 2020, gente, 2020 foi o ano que começou as mudanças na minha vida, assim, sabe? Eu já queria morar em Florianópolis nessa época,
mas eu estava totalmente perdida de mim. Até tem um livro que se chama Quem Me Roubou de Mim, né? E esse título desse livro vem muito na minha cabeça quando eu falo que eu estava desconectada de mim, porque eu realmente não sabia quem eu era, né? Eu estava saindo de uma relação de 10 anos, uma relação onde tinha padrões disfuncionais de ambos os lados. Eu não sabia onde que eu ia morar, eu não tinha uma profissão, eu não sabia como que eu ia fazer a minha vida acontecer e eu tinha muito medo, né? Eu não confiava em mim, eu tinha medo de ir para a vida, eu tinha medo de me conhecer, eu tinha medo de várias coisas. E em 2020 eu precisei fazer essas mudanças, terminei o relacionamento, tive que olhar para as minhas finanças, tive que olhar para o meu trabalho, tive que olhar para quem eu era. E isso foi um processo de muita transformação, né? Nesse processo de transformação, eu tive que começar a entender, né, quem eu era. Em 2021, eu entrei assim num nível emocional onde eu chorava muito, eu bebia muito também para fugir da minha realidade. Eu tinha muitas mágoas, muito rancor e principalmente eu me colocava muito como vítima da vida. Eu não era protagonista da minha vida, eu era vítima, né? Então eu me colocava num papel aonde eu não queria solução. Eu queria me sentir vista, eu queria ser aceita, eu queria pertencer, eu queria um relacionamento a qualquer custo, eu não me amava, eu não gostava de ficar comigo, eu não gostava de estar sozinha na minha companhia. Então tudo isso acarreta o que para nós? O que a gente vibra quando nós estamos assim? A gente vibra carência, a gente vibra escassez, a gente vibra no medo, a gente vibra no não merecimento. Então, como que eu ia conquistar, talvez, uma moradia no lugar que eu sonhava se eu vibrava na carência, no medo, né? Então, em 2021, eu não sabia também impor, tive que anotar, né, gente? Porque é muita coisa, então tenham paciência comigo. É muita coisa para eu falar nesse vídeo. Eu não sabia impor limites nas relações também, e eu não sabia como colocar o limite em mim, né? Até onde eu podia deixar as pessoas chegar comigo. Então, por eu querer ser aceita, eu aceitava todas as relações possíveis, né? Tanto familiar quanto de amizade. Eu não sentia que eu tinha opinião, né? Eu era uma pessoa que me comparava muito, né, gente? A comparação, ela é o caminho para a frustração. Isso é uma coisa que eu vou falar aqui também para vocês, eu vou repetir muitas vezes. Não se compare. A gente não sabe qual que é a trajetória do outro. E quando a gente se compara, a gente tira a força da nossa alma da gente ser quem a gente nasceu para ser. A gente se compara, às vezes, profissionalmente, emocionalmente, né? Às vezes a gente tá solteira e vê a amiga namorando e percebe, nossa, por que eu não tô namorando? Mas você não sabe o que aquela pessoa passa dentro daquele relacionamento. Tudo na vida tem o seu desafio, né? Escolha os seus desafios, escolha as tuas batalhas e se entregue a elas. É isso que eu fiz na minha vida, sabe? E então eu me colocava no papel de vítima, eu reclamava muito, eu reclamava constantemente, gente. Eu era aquela pessoa totalmente pessimista, tá? Então, pessoas não conseguiam ficar perto de mim porque eu reclamava de tudo. Estava sol, estava chovendo, eu não via beleza em nada, eu não era grata. Eu não sabia o que era gratidão. Eu comecei a entender de verdade o que era gratidão em 2022, que foi quando eu me reaproximei da minha espiritualidade. Para quem me conhece um pouco já sabe que a minha espiritualidade me acompanha desde a minha infância, mas você ter mediunidade e ter espiritualidade, se entregar a isso, são duas coisas muito diferentes, né? Então eu sempre tive esse contato espiritual, mas me entreguei à espiritualidade em 2022, de corpo, alma e coração. Aí que eu comecei a sentir minha vida mudar. Porque eu fui cobrada, né, gente? Eu fui cobrada a alinhar a minha essência, alinhar as minhas palavras, as minhas atitudes, a ter a minha autenticidade, alinhar o meu sentimento, a parar de ter raiva das pessoas que às vezes não vão fazer e nem ser como eu imagino que elas deveriam ser ou fazer, porque eu também não sou e não faço e não é,
eu não supro as expectativas das outras pessoas também, né? E quando a gente entra nesse lugar de perceber que tudo que chega pra gente é um espelho de quem a gente é dentro de nós, a gente começa a perceber, cara, essa pessoa ela tá se materializando na minha frente, tá materializado aqui a minha arrogância, o meu ego, a minha inveja, o meu medo, a minha carência, tá tudo materializado aqui nessa relação, mas eu nego. E quando eu nego, dói, porque eu não quero aceitar que eu tenho esses sentimentos e que eu preciso aceitá-los para que eles possam se transformar, né? Então, eu brigava muito com a espiritualidade, eu brigava muito com a vida, eu era uma pessoa totalmente pessimista, mas eu não aguentava mais ser assim. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu cansei, eu não quero mais. Eu quero mudar, eu quero me entregar a essa mudança, e foi quando eu me entreguei, mesmo com medo, a esse caos, né? E em 2023, eu ainda estava, né, nesse papel de vítima, né? Eu tive que, em 2023, começar a repensar minha moradia, né? Aconteceram algumas coisas em questões familiares que me doeu muito, eu me sentia muito rejeitada, né? Eu tive diversas discussões com a minha mãe, com os meus irmãos, e eu me sentia assim também um pouco vitimizada, mas eu não sabia lidar com as minhas emoções e isso afetou muito as minhas relações. Foi quando, né, eu já fazia terapia, né? Eu faço terapia desde 2021. Mas mesmo com auxílio psicológico, gente, que é muito importante, primordial, recomendo muito. Mesmo com auxílio psicológico, é a gente que tem que olhar para as nossas emoções. Não adianta, nenhum terapeuta vai fazer por nós, assim como eu também não faço pelos meus pacientes, eu dou o caminho, né? Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente é o protagonista da nossa vida, que a gente é a pessoa que vai mudar a própria vida, ou então até mesmo se afundar, você olha e fala, cara, por que eu tô criando essa realidade aqui pra mim, né? O que tá acontecendo que eu posso estar criando essa realidade pra mim e que não condiz com o que eu quero ser, né? Então, em 2024, eu já me sentia mais consciente, já estava sendo mais protagonista da minha vida, e foi quando eu realmente comecei a me conectar com essa energia da cocriação, com essa energia da conexão do agradecimento, né? Então, eu não tinha uma rotina, eu vou passar para vocês uma rotina mágica, mas que não é uma fórmula mágica, né? Em 2024 eu tive que voltar a morar com a minha mãe, e isso foi algo que me doeu muito, porque eu negava muito de precisar de ajuda, eu não gostava de pedir ajuda. Tá vindo uma chuvinha aqui, eu acho, gente, mas vai dar tempo de eu gravar esse vídeo pra vocês. Ao vivo e a cores, gente, assim que funciona. Eu não queria morar com a minha mãe, eu julgava muito ela, sabe? E parece que o universo falou assim, você vai morar com a tua mãe pra você aprender a amar ela. Amar todas as partes, olhar pra ela como alguém que também é um ser humano e tá tentando dar o melhor. E foi assim, eu morei 6 meses com a minha mãe e ali por setembro de 2024 eu comecei a trabalhar em mim o meu agradecimento, a gratidão e também a minha conexão com Deus e com a espiritualidade de uma maneira mais intensa, né? Eu tinha sentimentos que vocês podem às vezes sentir em relação a algumas situações que vocês passam, que eu também sentia, eu sentia muita culpa, sentimento de impotência, medo profundo de fracassar, comparações, tá? Então, esses sentimentos, eles faziam o quê? Eles sugavam a minha energia, né? Então, eu me comparava, eu tinha crises de choro, eu pensei em desistir várias vezes do meu trabalho, né? E quando a gente tá assim, parece que nada alivia, parece que nada vai fluir. Quando a gente tá nesse momento, parece que os teus sonhos não vão se realizar, parece que você não vai conquistar nada, parece que você é um fracasso no mundo, mas não é. Não acredite no que os teus sentimentos e na tua cabeça tá contando para ti. Porque, gente, às vezes o nosso sentimento, e muitas vezes isso acontece, o nosso sentimento é a projeção do nosso medo, o nosso sentimento é as nossas crenças, é o que a gente viveu, é o que a gente tem medo de viver, e a gente acha que isso é realidade, e não é.
Não é. Se eu fosse acreditar nos meus sentimentos de fracasso, de achar que eu não era capaz, de me comparar, de me colocar para baixo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, entende? Então, é muito da gente olhar para nossa vida e falar o que que eu quero fazer com as dores que foi colocadas dentro de mim, né? Então não é buscar culpados, né? É realmente olhar para você e falar: eu mereço me curar, eu mereço me amar, eu mereço o melhor da vida, entende? Não é romantizar, é trabalhar, é você ter a tua rotina de agradecimento. É mesmo com as dificuldades, gente. Eu tô falando isso de um lugar de uma pessoa que passa desafios. Hoje, gravando esse vídeo, eu estou passando os meus desafios, entende? Mas o que que eu tô fazendo com esses desafios? Eu tô olhando para eles e tô falando: eu não vou desistir, eu vou dar o meu melhor. E às vezes o meu melhor hoje é 10% e amanhã vai ser 100%, mas é o meu melhor, entende? Então, assim, gente, eu quero que vocês peguem papel e caneta para anotar o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que é uma fórmula nada mágica de como você conquistar aquilo que está na tua cabeça, aquilo que está no teu coração e aquilo que as pessoas às vezes falam para você que você não vai ser capaz, que você não vai conseguir, né? Gente, a gente tem que se basear no que a gente acredita para nós. A realidade do outro, as crenças do outro é do outro. Se você acredita que você pode ir para fora do país, mas ninguém da tua família foi, você consegue, você pode. Basta você se conectar com esse pensamento, com essa acreditar e manifestar isso no teu coração sem a escassez e sem o medo, entende? Porque às vezes a gente se baseia na nossa família, no ciclo que a gente vive, e a gente acha que a gente não vai ser capaz. Mas, gente, o universo é de infinitas possibilidades e basta a gente se conectar. E como que a gente se conecta? Vibrando no amor, vibrando na gratidão, na abundância, no merecimento. Desafio sempre vai ter. O que a gente não pode é se entregar aos sentimentos de baixa vibração, tá? Lembrem-se, eu tô falando isso de um lugar onde eu sonhava em morar, onde eu levei 10 anos para morar nesse lugar. E hoje eu moro aqui por mérito meu. Eu fiz acontecer isso. O universo me auxiliou, a espiritualidade me honrou, mas foi o meu pensamento e o meu sentimento que criou. Então, peguem o papel e a caneta e anotem a fórmula nada mágica. Primeiramente, sair do papel de vítima, entendendo que todos nós somos espelhos e que você é quem cria a tua própria vida. Entende? Então não adianta você pôr a culpa no governo, não adianta você pôr a culpa no teu namorado, não adianta você pôr a culpa nos teus pais, não adianta você pôr a culpa na tua família. Traumas e medos todos nós temos. A diferença é o que a gente vai fazer com eles. Então, se você tem esses medos, esses traumas, como que você pode curar eles? Quais ferramentas e quais profissionais talvez podem te auxiliar e quais pensamentos você pode nutrir em relação a isso? Outra coisa, rotina diária com Deus e com espiritualidade, uma rotina de agradecimento. Gente, eu trouxe o meu caderno aqui para mostrar para vocês. Eu agradeço todos os dias. Eu tenho a minha rotina mágica. Eu tenho um caderno aqui onde está tudo anotado, tudo que eu agradeço, tá? Então aqui, ó, tudo, todos os meus agradecimentos, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu leio isso todos os dias, tá? Em novembro de 2024 eu anotei: eu agradeço por morar perto da natureza, eu agradeço por estar morando numa casa arejada, com varanda, onde eu posso ver o luar. Gente, tá aqui escrito, eu não vivia isso. Hoje eu vivo, eu moro numa casa que tem uma varanda, que tem morros em volta, próximo da natureza, e eu não vivia isso, mas eu anotei isso, eu li isso e eu senti. Então você vai fazer o quê? Você vai ter o teu contato com Deus, com a tua espiritualidade todos os dias. Você vai fazer as tuas orações e você vai anotar num caderno, vai ser o caderno das realizações. Compra um caderno bem bonito para você e anota nesse caderno das realizações. Eu agradeço tudo que você agradecer, tudo que você quer agradecer, que você já vive ou que você quer viver, tá? Aqui, um filtro nas relações. Filtrar suas relações, perceber o que na tua rotina te faz bem, o que te nutre, se você está tendo mais contato com a natureza, isso é muito importante, gente. Filtrar as relações, filtrar a tua rede de apoio, porque você vai precisar. Quando a gente começa a passar por essas transformações, a gente começa a ter muitas catarses e muitas dores, gente. Então a gente precisa de uma rede de apoio confiável, tá?
E outra coisa, gente, praticar o auto-perdão e a autocompaixão. A gente tem uma mania muito coletiva de sempre auxiliar o outro, orientar o outro de maneira amorosa, mas quando chega em nós, a gente fica se martirizando e se colocando para baixo. Não, gente, não. Errou hoje, tenha auto-perdão, autocompaixão, se acolhe. O processo de autoconhecimento e o processo de mudança de pensamento e conexão com quem você quer ser é um processo de transmutação. Quando eu comecei a estudar o Hélio Couto e a Débora Bica, eles me ensinaram sobre esses agradecimentos aqui, entende? Então, eles me ensinaram sobre agradecer todos os dias, agradecer o que eu vivo, o que eu não vivo, né? Entender que muitas vezes o meu medo e a minha própria escassez é o que trava o meu caminho. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês, eu fiz, deu certo na minha vida. Eu quero que vocês tentem fazer aí também essa transformação. E também se perdoar se caso você voltar para algum padrão teu que você não considera tão positivo, entende? É realmente ter essa autocompaixão, esse auto-perdão. E eu quero ler para vocês aqui a carta que eu fiz para minha casa, gente. A carta da minha casa. E foi muito interessante, porque essa carta eu escrevi numa página que é o número 3. Eu escrevi numa página que é o número 3. E eu fui ver isso só ontem, quando eu tinha gravado o vídeo para vocês. E eu gostaria de ler aqui para vocês. Casa abençoada. Sou muito feliz e grata por morar nesse lar abençoado em Florianópolis. Agradeço por ser um lugar arejado, que tem morros na volta, e também por eu me sentir bem em estar aqui. Agradeço por ser mobiliado, limpo e aceitar pets. Agradeço pois pago o aluguel com facilidade, alegria e glória. Sou grata pois tenho um espaço em casa para trabalhar e um cômodo que é o meu quarto com plantas, tapetes, incensos. Agradeço pois posso receber minha família e amigos e namorado que está a caminho, porque eu vou escrever a carta do namorado já está escrita também, gente. Então ele está a caminho, vamos rezar. Amigos e namorado em casa. Gosto de apreciar o luar na varanda, deitada na rede. Sou grata por sentir paz e morar sozinha. Sinto alegria, amor e paz por morar nesta casa acolhedora. Vocês acham que eu estava morando nessa casa quando eu escrevi a carta? Não, gente. Eu não tinha perspectiva de quando eu ia me mudar, né? Eu estava morando com uma amiga minha, né? Eu estava procurando casa, não estava encontrando, e eu falei, eu vou escrever essa carta como se eu já estivesse vivendo isso. E isso se materializou, e no dia 3 de junho eu fechei com a casa, com a dona da casa, num dia 3 também. Então, é sobre você sentir, não é só sobre você pensar. É sobre você pensar, mas você sentir como se você já estivesse vivendo. Essa lista da gratidão aqui, gente, você escreve uma vez, você pode ter um caderno, escreve ali quantas páginas você quiser dessa lista, você pode ir atualizando e você pode ler todos os dias durante as suas orações, tá? Então você vai ler e vai sentir isso como se você já estivesse vivendo, tá? E é isso, gente. É realmente você dedicar um tempo para você dedicar um tempo para o teu autoconhecimento, você dedicar um tempo para você criar a vida que você quer viver. Porque muitas vezes a gente quer viver uma nova vida, mas a gente quer continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos padrões vibratórios, com os mesmos pensamentos, e isso não vai te levar a lugar nenhum. E olha, gente, uma coisa que eu vou repetir para vocês: não se comparem. Não compara o teu processo com o processo do outro, sabe? Hoje eu moro aqui nesse paraíso. Eu amo morar aqui, era uma realização. Eu levei mais de 10 anos para construir isso, para viver isso, porque eu era muito cabeça dura, eu era muito pessimista. Eu poderia ter conseguido isso antes, sim, mas eu fiquei dando murro em ponta de faca nos meus próprios pensamentos e sentimentos, guardando mágoas, sabe? Não queria liberar as pessoas que tinham me machucado, sendo que quando a gente libera nós mesmos e o nosso caminho, a nossa vida. Então hoje eu quero que você se conecte com o teu merecimento, veja Deus em tudo, Ele está em todos os lugares, inclusive dentro de ti, e você tem o poder de criação dele, você tem o poder de criar uma vida próspera, abundante, uma vida onde você vai ter o teu crescimento, realizar os teus sonhos, mas uma coisa que você não pode fazer é desistir de você mesmo, de você mesma, entende? Todas as pessoas à tua volta podem desistir de você, a tua família, os teus amigos, o teu marido, os teus filhos, todo mundo pode, e pode acontecer, gente, das pessoas desistirem de você, de estar do teu lado,
talvez esse caminho você vai trilhar totalmente sozinho, mas a única pessoa que não pode desistir de você é você mesmo. Fale coisas positivas sobre você. Quando você for falar ou pensar algo sobre você, tire do seu vocabulário qualquer palavra negativa. Pense sempre positivo sobre você. Você é luz, você é criatividade, você é abundância, você é alegria. Entende? Você vai falar: eu sou alegria, eu sou abençoada, eu sou abundância, eu sou luz, eu sou movimento, eu sou expansão, eu sou Deus, Deusinha eu sou. Vocês estão entendendo? Porque quando você vê uma pessoa que fala mal de si mesma, você não vai querer ter essa pessoa perto. Então por que que você está falando mal de si? Por que que você está se colocando para baixo? Você tem que ser a pessoa que vai confiar em você e que vai elevar sempre a tua autoconfiança. Vai sempre olhar para você e falar: não, a gente consegue, a gente vai conseguir, nós vamos trilhar um caminho, por mais difícil e tortuoso que esteja sendo esse caminho, sempre vai haver uma solução, uma luz. Basta você continuar acreditando em você, na centelha divina que habita dentro de ti. Então, a partir de hoje, quando você for pensar algo negativo sobre você, cancela em pensamento. Eu cancelo esse pensamento. Eu cancelo isso que está vindo de negativo para mim, porque não está conectado com quem eu quero me tornar. Todas as vezes que você for falar algo de você vai falar eu sou e vai trazer uma palavra positiva para o teu dia. Todos os dias você vai fazer isso e você vai perceber a diferença na tua vida. E eu desejo que você realize todos os teus sonhos, porque você é merecedor, você é merecedora. E eu te espero aqui no meu canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdos pra gente. E é uma enorme gratidão para mim poder hoje estar contando a minha história aqui, porque alguns anos atrás eu chorei muitas vezes e eu falei que eu não ia conseguir realizar esse sonho. Até hoje eu me emociono de estar aqui, próximo a Deus, próximo ao mar e à natureza, que sempre foi algo que tocou muito meu coração e que é algo que recarrega as minhas baterias, recarrega a minha energia e me deixa pronta para auxiliar tantas pessoas nos seus caminhos. É isso, meus lindos. Gratidão por tudo.